Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, sejam bem-vindos em mais uma semana reunidos em que nós podemos aprender com esta bela obra. Para quem não conhece, se chama Pensamento e Vida, este livro que é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Um livro fininho, não é? Parece que é simples, rapidinho de ler, mas é um livro que é bastante substancioso e vale a pena você conhecer. Hoje nós estaremos abordando o capítulo 19, falando a respeito da prosperidade, mas no capítulo anterior nós pudemos falar sobre a sociedade e Emmanuel também já tratou de diversos assuntos, falando sobre a mente, a família, sobre a vocação, a profissão. Então são diversos temas abordados que vale a pena você conhecer. E hoje fique conosco, pegue seu caderno de anotações, porque nós temos, Emmanuel sempre traz questionamentos muito interessantes. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Nosso programa sempre é um prazer tê-los conosco, porque você é o destinatário tanto da TV Mundo Maior, quanto do nosso esforço sincero de podermos interpretar juntos, aprender juntos as leis espirituais e os raciocínios que nos libertam, que nos fazem entender que se nós mudarmos o pensamento, certamente que a nossa casa continuará do mesmo tamanho, que as nossas paredes terão as mesmas cores, que os problemas continuarão nos mesmos lugares. Porém, com o pensamento diferente, nós sofreremos menos. Não ficaremos reclamando dos problemas, nós não permitiremos que incursões externas venham tirar o nosso sossego, nós não nos abateremos pelos comentários ou pelas insinuações de pessoas que nos desconsiderem. Nós teremos o nosso pensamento sereno, mesmo quando haja tumulto ao nosso redor. E então, parece que as coisas ficam diferentes. Parece que nós teremos condições, equilíbrio, paz, para reunirmos nossas forças e começarmos a atuar para mudar a cor da parede, para melhorar a estrutura interna da nossa casa, para mudar alguns móveis de lugar e, quem sabe, perceber que havia mais espaço que nós não estávamos utilizando. Para fazer isto, nós precisamos ter o pensamento ativo, precisamos ter uma maneira de ser que nos dê essa visão que muitas vezes, atormentados, nós não conseguimos. Quando nós estamos diante de circunstâncias que são inexoráveis, às vezes as pessoas se desesperam. Vamos supor, no caso da perda de um ente querido. É claro que a dor da perda de uma pessoa que a gente ama não é fácil de ser superada. Porém, este fato, ele já se consumou. O estado emocional desajustado não vai revertê-lo. A maneira como nós encaramos a falta de uma pessoa que antes fazia parte da nossa convivência, que de repente não estará mais, ela não vai ser modificada se você ficar desesperada ou se você ficar calma ou calmo. Ao contrário, você estará piorando a sua própria estrutura mental se, vendo um fato que você não tem como modificar, você se desesperar. Eu não me refiro ao choque inicial, não é? A da notícia ou do momento. É natural que a gente fique um pouco abalado. Porém, depois de algum tempo, depois de uma hora, 2 horas em que nós podemos meditar, nosso espírito deve trabalhar com este fato. Agora, e aí vem o pensamento e vida. Nós, todos, sabemos que não ficaremos vivos para sempre neste corpo, que as pessoas com quem nós convivemos também não. Então nós devemos sempre meditar a respeito dessa circunstância. Pode ser que eu vá primeiro, ou pode ser que a outra parte vá primeiro. E quando isso acontecer, o que eu vou fazer da minha vida? O que será? Vou entrar em desespero, vou ter que continuar vivendo.
Eu vou ter que continuar enfrentando os mesmos problemas, agora sem a presença da pessoa. Porém, as pessoas só vão pensar nisso quando acontece. Então, no pensamento desesperado, elas ficam desajustadas, não é, Solange? Elas não aprovam uma outra forma de ser. E por mais desesperadas que fiquem, isso não vai mudar a situação. Por isso que o pensamento é importante para melhorar a nossa qualidade de vida. Não é que nós vamos querer que as pessoas morram, mas nós estaremos já trabalhando a nossa mente com antecedência, seja para perdermos pessoas, seja para passarmos por situações turbulentas no trabalho, no emprego, ou até mesmo na saúde física. Então, com a antecipação, nós nos preparamos. E quando surge alguma destas coisas, eventualmente nós já estamos em serenidade para enfrentá-la. E isso sim é importante. A serenidade ajuda. O desespero não muda nada, só piora. E é isso que agora nós vamos falar sobre o capítulo 19, que trata do que, Solange? Sobre a prosperidade. O que será que Emmanuel fala pra gente a respeito desse tema? E você, o que é prosperidade para você? Está buscando prosperidade? Não é? O que é? Eu tenho que ganhar dinheiro, Deus quer que eu fique rico. Será que quer isso? Será que é essa ambição que representa prosperidade? Emmanuel vai trabalhar muito esse tema. Vamos aprender com ele? Vamos lá. Vamos lá. Prosperidade na terra quer dizer fortuna, felicidade. Grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, pleiteia relevo, autoridade, domínio. Ou seja, ele está identificando aqui a prosperidade como conquista material. Geralmente atrelada à fortuna, ao sucesso, à aparência, à supremacia sobre os demais, a capacidade de mandar. Então a gente está vendo que a mente humana foca, quando escuta prosperidade, essa palavra, foca nas questões que fazem parte da vida material de todos nós. Agora, vamos continuar o texto, porque Emmanuel vai trabalhar essa ideia. Gastam-se largos patrimônios da existência para conquistar-lhe o prestígio, e não falta quem surja no prélio, na luta, estudando as forças ocultas para incorporar-lhe o favor. Veja só essa frase, que coisa interessante. As pessoas, elas gastam muitas coisas para conseguir a prosperidade. Gastam a saúde, gastam o tempo, gastam as relações afetivas para conseguir ter aquilo que a prosperidade significa. E tem gente ainda que nessa luta estuda as forças ocultas, vai atrás de invocar espírito, ver futuro, saber o que vai acontecer, para que com isso possa incorporar a sua busca esse favor, esse bafo, esse hálito da sorte. Então eu vou pedir para o espírito, vou fazer um despacho, eu vou mandar alguém rezar, eu vou pedir lá para a igreja orar em favor do meu sucesso. Então, além de procurar conquistar materialmente, diretamente as coisas, tem gente que fica escarafunchando o outro lado da vida para ver se consegue também um amuleto, uma fórmula mágica, conhecer o futuro para saber que passos vai dar no presente. Tá vendo? Esse pessoal quer dar nó em fumaça, não é mesmo? E Emmanuel fala aqui, essa primeira frase é importante, que olha, a gente gasta grandes patrimônios da existência, ou seja, a gente gasta o nosso tempo, a nossa mente, o nosso esforço, quer dizer, a gente foca naquilo porque a gente quer essa prosperidade, a gente quer ganhar isso, essa fortuna, essa autoridade, todo esse relevo, então a gente só foca naquilo. Quanto tempo nós não perdemos, nós não gastamos de nós mesmos, nós nos consumimos para termos isso, é o que Emmanuel está dizendo. Me lembra uma coisa interessante, Solange. Algumas pessoas que você conhece, você na casa espírita ou numa instituição religiosa que você ajuda, fala assim, eu sou tão pobre, eu sou pobre, eu tô precisando de ajuda. Aí você pergunta, a senhora fuma? Eu fumo. Quantos cigarros a senhora fuma por dia? Eu fumo um maço. Ok, a senhora fuma um maço por dia. Um maço, na média, custa R$5.
Depois, em um ano, todo dia a senhora gasta R$5, a senhora vai gastar R$1.800 em um ano, com um massinho por dia. Ou seja, a senhora pega R$1.800, põe numa vasilhinha, joga álcool e taca fogo. A senhora é pobre? Como é que a senhora pode dizer que a senhora é pobre? Com R$1.800 pegando fogo, transformado em fumaça. E que ainda é pior, é para fazer a doença chegar mais depressa, porque você não precisava disso. Você precisa de ar, oxigênio, de atmosfera boa. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que nós gastamos a saúde com a desculpa de que queremos ter felicidade. Nós trabalhamos para ganhar o dinheiro que vamos usar para ficar doentes, comprando fumaça num pacotinho. Não tem sentido isso, não é? Para você ver como Emmanuel está nos fazendo pensar a respeito. E olha, isso para quem fuma só um maço. Porque se são 2 maços, ou se o cigarro é mais caro, não é a média de R$5 por maço, você vai ver que o valor que a pessoa vai gastar é muito maior. E sem considerar aqui juros e correção monetária de um investimento, que se você pusesse esse dinheiro para render, você poderia tê-lo, em 10 anos de fumo, você gastou R$18.000. Em 20 anos, foram R$36.000. Em 30 anos, fumando um maço por dia de R$5, você fumou um terreno. O terreno que você precisava ter para construir a sua casa, você fumou, porque são R$54.000. E aí? Você vai achar que você é pobre? Fumar um terreno, R$54.000? Você gasta um patrimônio tão importante que é a sua saúde, sua vida, trabalhando para depois, sem contar o que você gasta em remédio, em médico, porque ficou doente ou porque está com bronquite. Tudo isso vai crescer ainda a conta. Então, veja só como o Emmanuel tem razão. Vamos voltar no texto? Milhões dos homens de hoje vivem à cata à procura de ouro e predominância, com o mesmo empenho com que antigamente, em aprendizados mais simples, se entregavam aos trabalhos primitivos de caça e pesca. Comparando as épocas, não é? O que era o homem no passado, ele corria atrás de ter o que comer, pescar, caçar e recolher, né? O homem no período neolítico, paleolítico, caçador e coletor, não é? Tinha que andar, saía de sua região, ia para outra. Então, hoje, os homens vivem também à cata dessas mesmas coisas, só que agora é ouro, não é? Isso. Vamos usar nossas forças físicas para buscar ouro, predominância, com essa mesma volúpia. Só que no passado era para sobrevivência. Nós tínhamos que comer, tínhamos que ter cuidados para as forças da natureza não nos matarem. Agora não, agora já não estamos mais fazendo por isso. Estamos buscando essa riqueza por outros motivos, que já não são fundamentais na nossa existência. São, vamos dizer, temperos para nossos vícios, para nossas ambições. Não estamos felizes em apenas sobreviver. Sobreviver até que hoje em dia é razoavelmente simples. Nós queremos algo mais. É mais que fácil esse tempero. hoje, né? Você raramente você pode dizer que vai encontrar alguém que morre de fome. Mas você vai encontrar entre os que não têm fome muitos infelizes. Porque viram o vizinho com um carro novo e ele não pode ter, ou viram a roupa do amigo ou da amiga. Então, eu quero ser igual, eu quero ser mais do que ele. Vamos ver o que Emmanuel continua dizendo. É que, na procura desse ou daquele valor da vida, mobilizamos a energia mental constituída à base de nossas emoções e desejos. Aí vem o pensamento. Emoções e desejos fazendo a gente pensar no que está faltando, fazendo a gente pensar no que eu quero ter isso, eu quero conquistar aquilo. E nesse ponto a gente vê como a televisão é um instrumento bastante perigoso para criar expectativas em pessoas que não estão vigilantes a respeito delas mesmas, não é? A ambição, o desejo de ter as coisas e às vezes a incapacidade de tê-las, forçando muitas pessoas a procurar com violência adquiri-las, não é? Vamos lá.
O espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetos e situações que buscamos, traz-nos à rota os elementos que nos ocupam a alma. O coração, o sentimento está... o que está faltando? Eu queria ter isso, eu queria ter aquele ou aquela, eu queria viver nessa situação. E então isso surge como um marco, como um selo, como os objetos que nós estamos valorizando e que vão tomar conta de nossas preocupações. Não esqueçamos, todavia, que na laboriosa jornada, na trabalhosa jornada para a glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção, demorando-nos nesse ou naquele setor de luta, conforme a extensão e duração de nossos propósitos. Isso é uma coisa importante. Aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração, não é mesmo? Nós vemos Jesus falar isso. Aonde a gente se preocupa, ali está tudo. Você só pensa naquilo, você só luta por aquilo. E isto é algo que é da nossa situação de atraso, como espíritos, que só vemos as coisas materiais. Só estamos vendo o que nos falta. Pense numa coisa. Você está mal-humorado. Por quê? Porque você está sentindo uma dorzinha chata na cabeça. Uma dorzinha fininha, assim, que está te incomodando. E por causa dessa dorzinha fininha na cabeça, você está nervoso, tá? Ninguém pode falar com você que você já dá um coice, dá um xingo, você se irrita. Você está com uma dor de cabeça, está estragando aqueles que estão do seu lado, porque acha que eles têm que respeitar a sua dor de cabeça, eles têm que adivinhar que você não está bem e que você tem que dar patadas nessas pessoas porque elas estão felizes. Agora, já pensou? Me diz uma coisa. Seu olho está doendo? Não. Sua orelha, seu ouvido está doendo? Não. Sua boca está doendo? Não. Sua garganta está doendo? Não. Seu pulmão está doendo? Não. O coração está latejando? Não, não está latejando. Você tem algum músculo fora do lugar? Não, não tenho. O seu estômago está com dor porque você não comeu? Não, tá bom. O intestino funciona, está com dor. Está com dor para ir ao banheiro, para urinar, para defecar? Não, não estou, tá tudo bem. Tem dor no joelho, dor na perna, às vezes uma dorzinha, mas agora eu não estou tendo nada, tá tudo bem. Você tem 98% do seu corpo bom. Só tem a dor na cabeça. E por que você não pensa diferente? Por que você não pensa, puxa, felizmente eu estou com 98% bom, só tenho essa dorzinha. Eu tomo um remedinho e vou continuar sendo feliz. Por quê? Porque eu tenho 98% do meu corpo que está bom, está funcionando, está perfeito. Então, já notou como a gente inverte a coisa? E é isso que Emmanuel se refere. Nós não devemos esquecer que nós nos confundimos sempre com aquilo que nos chama a atenção. É a dor, você foca na dor e aí você sente a dor intensamente. Você foca no insucesso, na derrota, você foca na tragédia ou naquilo que você não queria que acontecesse, mas aconteceu, então você vai viver aquilo de forma intensa. E ao nos demorarmos nesse pensamento, nós demonstramos os nossos propósitos, o que é que nós estamos querendo, o que nós estamos escolhendo fazer da nossa vida. É uma demonstração de nossa evolução, da nossa maneira de agir nas escolhas que nós fazemos. O que acontece, Solange, quando a mulher vai tirar um pelinho da sobrancelha? O que acontece? O que você quer saber? Ela tira, ué. Ela tira, eu sei que ela tira. Aquela dorzinha, aquela pinicada. Por quê? Faça esse teste. Você chega assim, vou tirar aquele pelinho, ou da sobrancelha, ou do nariz. Do nariz ainda é mais assim, impactante. Pega a pinça e fala assim, tá vendo esse pelinho? Eu vou arrancar ele. Aí você vai lá perto do espelho, põe bem uma luz, abre o nariz, ou escolhe bem aquele, pega a pinça e fala, vai ser agora, tão hora que você arranca o pelo. Ai, meu Deus, que dor horrorosa. Tem gente que não suporta. É uma dor. Não, e pelo amor de Deus, só de pensar nisso já me arrepia. Por quê? Porque você está focada na dor. Agora, imagina
Quantos pelos nós perdemos raspando o braço no muro, raspando o braço em algum móvel, e fica por lá e você não nota? Porque você não estava prestando atenção. Quando você não presta tanto atenção, você não sente tanta dor. Aliás, eu vou ensinar um negócio para vocês. Vocês que gostam de tomar injeção, mas têm medo. Existe uma técnica que faz com que você não sinta tanta dor da picada. Vai no dentista quando vai te dar anestesia. Ou vai na farmácia quando vão aplicar a injeção. O que você faz? Com uma das mãos, você procura uma parte do seu corpo que esteja livre e você começa a beliscar. Beliscar, como um belisquinho assim, que nem eu estou fazendo na Solange aqui, beliscando. Quando você faz isso, você envia uma sensação por aquele feixe neuronal de que você está com uma dor aqui na perna. Então o que acontece? Na hora que ela vai te dar anestesia na boca, o neurônio está ocupado, falando, tá doendo a perna, tá doendo a perna. E você não sente anestesia na bochecha, ou na nádega, ou a anestesia não, a picadinha. Aquilo faz com que você dá uma driblada, porque você chama a atenção da sua concentração para uma outra área. E aquela mesmo que vai dar injeção, fica quase que você não sente nada. Faz esse teste. Por quê? Porque é exatamente o que acontece. Quando nós estamos focados naquilo que é ruim, naquilo que nos atrapalha, aquilo fica grande, aquilo fica mais pesado, aquilo fica mais doloroso. Enquanto que quando você se distrai, aquilo passa, aquilo, fica assim. Você já notou que uma coisa ruim quase demora uma eternidade para acabar? Porque você não quer que acabe logo, mas o negócio fica lá, aquela reunião. Agora, você já notou que uma coisa boa passa rápido? Você vai encontrar um namorado, vai encontrar uma namorada, ai, benzinho, parece que 5 minutos depois já está na hora de ir embora. Ou quando você vai visitar uma pessoa que você gosta muito, já está na hora de ir embora. Agora, aquela visita chata, ela fica lá, e você querendo que ela vá embora, ela não vai, e nunca acaba. Então, essa maneira de concentrar a nossa mente nas coisas ruins faz com que elas se eternizem, elas se alonguem. Enquanto que as coisas boas, a gente não presta tanta atenção porque a gente está desfrutando, elas de repente passam, acabam e você fala, mas já, meu Deus! E aqui vem Emmanuel continuando a explicar. Vamos lá? Vamos lá. Como no filme cinematográfico, em que a história narrada é feita pelos quadros que se sucedem ininterruptos, a experiência que nos é peculiar, nessa ou naquela fase da vida, constitui-se dos reflexos repetidos de nossos sentimentos, gerando ideias contínuas que acabam plasmando os temas de nossa luta, aos quais se nos associa a mente, identificando-se de modo quase absoluto com as criações dela mesma, à maneira da tartaruga que na carapaça, formada por ela própria, se isola e refugia. Então, nós acabamos nos envolvendo com nossos sonhos, nossas frustrações, nossas manias, nossos desejos e ficamos vivendo em função deles. Nós os criamos ou nós os assimilamos de outras criações, de outras pessoas e aquilo passa a ser o motivo da nossa existência. E às vezes você não percebe. Eu conheço uma pessoa querida da minha amizade, que como todo chefe de família sonhava em ter uma casa própria, porque ele tinha 4 filhas, e ele queria construir a casa do tamanho que ele queria. Então, ele estava construindo, a casa dele tinha o quarto dele e um quarto, uma suíte para cada filha. Então, você imagina, eram 5 quartos. Era um sobrado, aí tinha a parte de baixo, a sala de jantar, o escritório. E ele estava com um problema, porque o dinheiro estava acabando, e ele tinha uma bendita piscina para fabricar, porque o sonho dele era ter uma casa com piscina. Então já tinha feito o buraco. O buraco estava lá no terreno, já pronto. Mas imagina, se o buraco está pronto, não tem piscina ainda, você só tem um buraco de terra. Você tem que fazer toda a estrutura, tem que gastar uma nota de ferro, de concreto, de azulejo, de máquina, de organização de casa de máquina, de bomba, aquela coisa toda. E ele estava precisando trabalhar para ganhar dinheiro, porque a casa estava ficando pronta, mas a piscina estava um buraco. E ele sabe, eu tenho que fazer essa piscina, porque ele trazia das suas ideias anteriores, das suas amizades, dos seus colegas,
ou até mesmo na sua infância, ele trazia a ideia de que a casa dele ia ter piscina, porque era um símbolo de status em determinada época. Mas um belo dia ele estava lá no escritório pensando sobre isso e ele, acho que algum espírito deve ter soprado no ouvido dele. Escuta, você precisa mesmo de uma piscina? Piscina, você vai gastar não sei quantos R$1.000 para fazer uma piscina. Você já perguntou para suas filhas se elas querem uma piscina? Ele parou assim, não perguntei. Eu vou perguntar. Aí ele foi para casa, naquela noite, chamou a família, na hora da janta, falou, fulano, você gosta de piscina? Não gosto. Quando eu quero ir na piscina, eu vou no clube. Beltrana, você gosta de piscina? Não, eu não ligo não, porque eu estou estudando, eu não tenho tempo de nadar, aliás, aqui é frio para danar, eu não gosto muito de piscina. Ele perguntou para as 4 filhas, nenhuma delas queria piscina. Não queriam. Ele queria fazer uma piscina porque ele queria fornecer lazer para sua família, mas nenhuma das filhas queria piscina, menos ele ainda, que não tinha hábito de nadar. Ele falou assim, André, olha como eu estava sendo um idiota. Eu ia enterrar ali uma fortuna de dinheiro e nenhuma das minhas filhas ia querer a piscina. Nenhuma. Aí, sabe o que eu fiz? Mandei tapar a piscina, resolvi o problema. Resolvi o problema, tapei a piscina, não tenho mais gasto. E olha, eu tenho certeza que tem muita gente me assistindo que está pensando, por que eu fui tão idiota que não fiz a mesma coisa? Por quê? Porque depois, cada filha foi viver com sua vida. A casa ficou um quarto onde ele e a esposa ficam e outros 4 suítes vazias. Quer dizer, é um castelo sem ninguém. E, além do que, imagina se tivesse a piscina. Quem que ia ter que cuidar da piscina é ele. E cai folha, e dá limbo, e dá vazamento, dá infiltração, baixa o nível, quebra a máquina, quebra a bomba, tem que trocar, tem que jogar cloro. É um trambolho que custou uma nota que ninguém queria. Mas por que ele tinha este sonho? Porque ele estava vivendo de acordo com as imagens do seu pensamento. Naquilo que significava prosperidade. Eu sou próspero quando tenho uma casa com piscina. Que isso? Quem disse isso para você? Isso era um conceito social daqueles com quem você conviveu, que era um símbolo de status ter uma casa com piscina. Os ricos no passado tinham casa com piscina. Pobre naquela época não tinha nem garagem para guardar carro. As casas antigas não tinham garagem, lembra disso? Era só um murinho com a entrada para a família. Não tinha lugar para guardar carro porque as famílias não tinham carro. Casa de rico naquele tempo tinha campainha. Sabe campainha? Você apertava um botãozinho assim, fazia pé, soava lá dentro, parecia uma cigarra. E a molecada corria lá e enfiava um palito de dente para ficar tocando a campainha e saía correndo. Quer dizer, casa de rico tinha essas bobeiras, essas bobagens. Mas essas pessoas, não, eu quero minha casa, um dia vai ter uma piscina. Era ele que estava planejando isso, sem que ninguém quisesse. É o que Emmanuel está falando aqui. Como um filme que fica passando na sua mente, piscina, 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 o amigo tem piscina, todo mundo tem piscina. Você não pensa se precisa da piscina. Você apenas quer construir aquilo. E às vezes você traz isto da sua infância, das suas ambições de criança, do seu sonho de fazer as coisas. E então quando você fica adulto, você não pensa mais se precisa, você apenas quer cumprir aquilo. E às vezes não precisa. Né? Engraçado esse negócio que a Emmanuel está falando. É isso mesmo, não é? Pura verdade. Em razão disso, o conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível, porquanto nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação. Muita gente, pela reflexão mental incessante em torno dos recursos amoedados, progride em títulos materiais. Entretanto, se não os converte em fatores de enriquecimento geral, essa pessoa cava abismos dourados nos quais se submerge, gastando longo tempo para libertar-se do azinhavre da usura. Olha só, vou contar uma situação aqui, que no nosso programa O Espírito da Letra, você vai encontrar no livro No Mundo Maior. No Mundo Maior traz uma
uma situação bastante tocante. André Luiz vai a uma excursão com alguns espíritos e que quando chegam na região ele não pode descer mais porque ele não tem estrutura para ir. Então ele fica esperando que os espíritos que foram às furnas, às cavernas, possam voltar. Ele fica ali com um instrutor na porta. E ele começa a ouvir, a investigar ao redor e ver o que está acontecendo. E ele encontra um grupo de velhos, de espíritos, que está em volta de um fosso lodoso, de um fosso de lama. E eles estão pegando aquela lama e pondo nos bolsos de andrajos, que eles estão vestidos com andrajos. Mas parecem que haviam sido homens de classe social abastada, porque tinham aquelas roupas das classes altas. Mas eles pegavam aquele lodo e punham nos bolsos e um dizia para o outro: olha só a mina de ouro que nós encontramos. Olha, como estamos ricos, nós não podemos contar isso para ninguém, isso é nosso agora, só nosso. Havia ali um grupo de uns 5, 6 espíritos, todos eles enxergando ouro, onde de verdade só havia lodo. Eles estavam vendo o que a produção mental deles tinha se fixado durante a vida física. E entre eles, André Luiz escuta uma voz conhecida. E ele descobre que entre aqueles avarentos que estavam ali, estava seu avô, o avô de André Luiz, que tinha morrido antes do André Luiz há uns 40, 50 anos. Antes dele. Já era espírito 50 anos antes do André Luiz ir para o mundo espiritual. E estava ali, preso, porque ele havia sido um banqueiro, um homem muito rico. E ele só pensava em usura, em ganhar. E o que ele fez para ele mesmo? Ele cavou esse fosso de sofrimentos e preocupações, porque ele precisará ser colocado às pressas num novo corpo. E ele vai ter que passar pela situação da pobreza na encarnação seguinte. É o que o André Luiz consegue ajudar a ele, ao espírito, seu avô, que ele possa ser encaminhado. Por quê? Porque ele não aprendeu. Então, isso aqui é o que Emmanuel está falando. O homem perde muito tempo e depois vai colher amargamente as consequências desse tempo perdido naquilo que ele deveria ter feito para se libertar da usura, desse azinhavre, dessa ferrugem, dessa oxidação na sua alma. Não é no corpo, não é no metal, é no espírito. Continua o texto. Se a Solange não quiser comentar alguma coisa sobre isso. Não, tá ótimo. Vamos em frente, porque Emmanuel continua ainda nesse tema e vai trazer mais exemplos. Como aqui, olha, legiões de pessoas no século ferem o solo da vida com anseios repetidos de saliência individual e adquirem vasto renome na ciência e na religião, nas letras e nas artes. Contudo, se não movimentam as suas conquistas no amparo e na educação dos companheiros da senda humana, quase sempre, muito embora brilhem nas galerias da genialidade, quase sempre sofrem o retorno das ondas mentais de extravagância que emitem, caindo em perigosos labirintos de purgação. Ou seja, Emmanuel vem falar para a gente que pessoas que adquirem um notável conhecimento, um notável realce, seja nas artes, seja em qualquer tipo de profissão, se essas pessoas elas não movimentam essas conquistas a benefício dos outros, elas acabam, pela sua vaidade, pelo seu engrandecimento, elas acabam afundando num buraco, numa situação de sofrimento, que elas vão levar tempo para se livrar disso no futuro. Elas são pessoas que sofrem o retorno das ondas mentais de extravagância que elas emitiram delas mesmas. Elas não fizeram nada para beneficiar os outros, elas apenas se exibiram. Elas apenas tinham um intento de serem reconhecidas, aplaudidas. Eram criaturas que tinham hábitos de opulência,
compravam coisas para impressionar os que estavam no seu ambiente, homens que fazem exibições de veículos caríssimos, de motos de grande potência, que fazem casas exuberantes com torneiras folheadas a ouro, homens que compram jatos, aviões, inclusive usando dinheiro público para se ostentarem, para mostrar que são os bons. Todas essas pessoas que não fazem nada para ajudar outras pessoas, acabam retornando para elas todas essas vibrações de extravagância que são oriundas de sua própria semeadura. Ao invés de trazerem para si gratidão, coisas boas que as pessoas receberam daquela atitude generosa, agradecimentos mentais, bênçãos de pessoas que possam que foram beneficiadas se sentirem por felizes. Uhum. Há uma história interessante que envolve Chico Xavier. Chico Xavier todo dia tinha que ir para o trabalho e entrar no horário. Mas tinha uma vizinha que era uma velhinha, que ela tinha dificuldades. Então um dia Chico saiu de casa e ia para o trabalho, já estava querendo ficar atrasado, quando a velhinha chamou o Chico. Chico, vem cá um pouquinho, eu preciso falar com você. Aí o Chico Xavier disse, dona fulana, agora eu não posso, estou atrasado. E foi andando, foi indo embora. Mas um pouquinho mais à frente, Emmanuel, o seu espírito, o escritor deste livro, apareceu para ele e disse, Chico, volte lá e veja o que a dona fulana quer. Aí o Chico falou, tá bom, vai. Aí o Chico deu meia volta, porque ele era obediente. Voltou até a mulher e falou, dona fulana, eu não estou tão atrasado não, só pode dizer o que a senhora quer. Ai, Chico, graças a Deus, é que você me deu uma receita para eu tomar um remédio e eu estou confuso, eu não sei se eu tomo uma vez, 2 vezes, 3 vezes por dia, você pode me explicar? Sim, olha, a senhora, ele pegou a receita, o papelzinho, estava escrito, era uma receita espiritual, ele explicou direitinho para ela, gastou 3, 4, 5 minutos. Aí a mulher entendeu e o Chico falou, bom, agora eu posso ir embora, porque agora eu tenho que trabalhar. Obrigado, Chico, obrigado, vai com Deus, não sei o quê. E o Chico saiu, e aí quando ele já tinha andado umas 2 quadras, Emmanuel disse para ele, agora Chico, vira e olha para a casa onde você estava. E então o Chico virou e ele viu, com a sua visão espiritual, que saía um monte de coisas brilhantes da boca da velhinha, que estava ainda na porta, e que vinha vindo na direção dele, e que entravam nele. Aquela velhinha, por ele ter parado os 3, 4, 5 minutos, estava abençoando o Chico. Vai com Deus, meu filho, que Deus te abençoe, eu vou sarar graças a você. E aquele negócio vinha vindo na direção dele e entrava nele. E ele se sentia feliz, ele não tinha notado isso. Aí Emmanuel falou para ele, agora imagina, Chico, se em vez de estar te abençoando, ela estivesse te falando, vai com o demônio, seu indiferente, seu isso, seu aquilo. Tudo isso era faca, pedrada, era todo tipo de dardo que ia entrar em você. É isso que Emmanuel está falando. Aqueles que não espalham o bem ficam vulneráveis a não terem nada em troca, a não ser as suas próprias vibrações de exuberância agressivas, de ostentação desumanas. E é o sofrimento que os espera. Mas Emmanuel continua, vamos continuar aqui. Por isso, muita prosperidade aparente, mais deplorável que a miséria material em si mesma, porque a mesa vazia e o fogão sem lume podem ser caminhos de louvável reparação, enquanto o banquete abundante e a bolsa farta, em muitas ocasiões, apenas significam avenidas de licença que correm para o despenhadeiro da culpa, de onde só conseguiremos sair ao preço de longos estágios na perturbação e na sombra. Será que é essa prosperidade que queremos? Uma frase que um dia eu vi num outdoor de uma cidade onde eu fui fazer uma palestra, ela é muito significativa. Dizia assim, tem pessoas tão pobres, mas tão pobres, mas tão pobres, que elas só têm dinheiro. É a prosperidade do egoísta. Ela só tem dinheiro, o resto ela não tem. Ela é miserável. Enquanto que um miserável na matéria pode estar aprendendo, pode estar sendo humilde, pode estar melhorando. Enquanto que o ricaço ou a pessoa próspera materialmente está indo diretamente na direção do abismo.
Que nem aquele filme Thelma e Louise, né? O carro já pulou no abismo, ainda só não bateu no fundo, elas estão lá dentro. Né? Agora vai terminar aqui o último parágrafo que Emmanuel nos apresenta. Vamos ver? Muitos religiosos perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios. Em verdade, porém, semelhante fortuna não existe, de vez que a prosperidade ausente da reta conduta não passa de apropriação indébita e é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas que exigem a formação de reflexos contrários aos enganos que as originaram, a fim de que a prosperidade legítima, a expressar-se em serviço e cultura, amor e retidão, confira ao espírito o reflexo dominante da luz. Olha só, é apropriação indébita essa riqueza, que aparentemente um bandido, um estelionatário, um corrupto está acumulando. É um crime de apropriação indevida. E esta pessoa vai ter que responder por isso. Veja só como é grave. Uma vez que ao agir desse modo, esse indivíduo parece que é um leproso coberto de veludo. Então, isso não vai fazê-lo menos leproso. Por mais exuberante que seja a roupa, quando ele despir-se, a verdade vem à tona e ele se mostrará como realmente ele é. E isso vai exigir reflexos contrários. Ele vai ter que passar por uma posição oposta àquela que ele estava se perdendo, para que ele se reequilibre, a fim de que a prosperidade legítima, aquela que se expressa em serviço, cultura, amor e retidão, que ele oferece a todas as pessoas, possibilite ao espírito que, por fim, ele reflita a luz e não a treva. Ele se vista de luz e não de ambições escuras que mantêm as pessoas presas ao atraso. Que prosperidade nós estamos procurando? Que prosperidade estamos reconhecendo? Sabemos valorizar aquilo que já temos? Somos capazes de agradecer pelas boas coisas? Por 98% do corpo que funcione? Ou apenas reclamamos a dorzinha de cabeça? Por todos os bens que já nos circundam a vivência? Ou porque está faltando um liquidificador novo? Será que este é o grande problema da nossa prosperidade? Temos uma família em paz, temos uma harmonia interna e invejamos o outro que mora num palácio, mas que não se dá bem com ninguém, tem um filho drogado, uma mulher que não está feliz, ou ele que também está insatisfeito? É a isso que nós estamos cobiçando? Vamos pensar, não é mesmo, Solange? Que essa prosperidade, que a gente lembre sempre, que essa prosperidade verdadeira são as nossas atitudes no bem. Tudo que nós fazemos de bom para as pessoas, esse é o tesouro que a gente está amealhando. É esse o tesouro que a gente vai levar para o lado de lá. Não adianta a gente juntar tudo que a gente quer na matéria aqui. Tudo isso vai ficar. Importante é que a gente tenha essas atitudes no bem, que a gente transforme vidas da forma que a gente puder, mesmo que a gente não tenha condições financeiras para ajudar os outros, mas a gente sempre tem um bom sorriso, uma boa palavra, a gente sempre pode levar esperança. Esses são os tesouros que a gente vai juntar. Essa sim é a verdadeira prosperidade. É o que Emmanuel está dizendo para a gente, de uma forma muito bonita. É isso aí. Nós estamos encerrando então o nosso programa e deixamos o convite para você estar conosco no próximo, onde nós estaremos falando a respeito do hábito, exatamente, o que são os nossos hábitos. E não esqueça, nós estamos no nosso programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz e Chico Xavier, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Entre no youtube.com/O Espírito da Letra, onde você tem todos os 8 livros, que 7 já estão prontos e o 8º estamos fazendo. Ou então, vá na TV Mundo Maior, todo sábado às 17 horas, você entra lá no canal da TV Mundo Maior que ele vai estar exibindo um programa novo por semana. E em alguns outros horários você vai ver a reprise deste programa. Então não fique sem essa possibilidade de enriquecer o que nós somos através do Espírito da Letra. É isso aí. Uma boa semana, um grande abraço e muita prosperidade. Positiva, da boa. Um grande abraço. Tchau. Até.